E aí, tudo bom? Nosso vídeo hoje é um pouco diferente. Eu vou falar de podcast aqui no nosso canal do YouTube e vou fazer isso porque a plataforma do podcast, né, a gente tem um podcast na Empreender Dinheiro chamado de Segredos Financeiros e que a qualidade é muito bacana, as pessoas estão elogiando muito, mas o motivo de gravar isso aqui, na verdade, é mostrar a estrutura. Como é que a gente faz para gravar esses podcasts? Você vai ver que é uma coisa simples e que muitas das pessoas que nos acompanham, que estão junto com a gente, seja pelo Instagram, Face, podcast em si, ou até mesmo aqui pelo canal do YouTube, tem vontade de ter um podcast, né, de compartilhar algum conteúdo. E olha, o recado vai agora especialmente para você que tem a intenção de ter um negócio próprio, ou você que talvez já tenha um negócio próprio. Tem um cara que vale muito a pena seguir chamado Gary Vee, um cara empreendedor, coloca a mão na massa, sócio anjo de empresas absolutamente mundialmente enormes e ele distribui muito conteúdo, né? Digitalmente. Então o cara é craque, totalmente especialista no ambiente, em presença digital, né? Ele está em todas as redes que você imaginar. E ele fala o seguinte, ó, quando você vai acompanhar os booms que a gente teve em mídias sociais, a gente começou com blog, depois a gente evoluiu para podcast, ou seja, transmissão de conteúdos através de áudio. E se você está aqui no YouTube, o podcast ele é um YouTube sem imagem, é o conteúdo só por áudio, tá? Isso pode parecer uma coisa ruim, mas não é, já você vai entender por quê. E aí depois esse cara evoluiu, mostra que a gente saiu de podcast muito rápido para os canais onde eu me comunico através de vídeo também, como o canal do YouTube, por exemplo, e que existe agora uma movimentação muito forte resgatando conteúdos que são transmitidos através de áudio. E aí, vê só, né? Quando eu acabei de comentar que parece ser ruim não ter imagem, mas é porque, por exemplo, para assistir esse vídeo agora no canal do YouTube, você tem que quase que estar fazendo só isso. Por quê? Porque tem o som, você tem que estar prestando atenção de alguma forma, e tem também o áudio, né? Tem o som, o áudio, enfim, e tem também a imagem. Então, com a imagem, você não pode ficar olhando para outra coisa, você mais ou menos tem que estar fazendo só isso, né? Já no podcast, não. Então, o podcast, esse negócio é tão forte, que se você tem um iPhone, observa que o aplicativo do podcast, ele é nativo do telefone. Ele é nativo do iPad, por exemplo, ou seja, ele já vem com o telefone, né? De tão forte que já é essa indústria, esse canal, e de tão promissor que é. Então tem um aplicativozinho lá chamado podcast. É muito fácil ter acesso aos podcasts. Então o motivo desse episódio não é esse, mas o fato é que a partir do momento que não tem imagem, eu consigo escutar uma transmissão de conteúdo, como uma rádio, por exemplo, e você escuta a rádio e dirige. Você escuta um podcast e dirige, você escuta um podcast e faz sua caminhada, escuta um podcast e faz atividade física, preenche uma planilha, faz uma atividade mais operacional no teu trabalho. Tanta coisa, né? Você fica deitado, relaxando, escutando podcasts, está na rede, enfim. Então, nos tempos atuais, onde cada vez mais a nossa grande disputa e o nosso grande desafio é ter tempo para fazer as coisas que a gente quer, você consegue conciliar mais atividades e aprender ao mesmo tempo com podcasts do que com outros canais como esse, por exemplo, né? Não estou dizendo que ele é o melhor, o YouTube é fantástico, por isso que a gente está aqui, por isso que você está aqui, mas cada um tem sua característica, seus próprios pontos fortes. E um grande ponto forte dos recursos que são transmitidos através de áudio é esse. Então, vê só, nada muda, tá? Então, é assim, antigamente você tinha conteúdo que era transmitido através de televisão, rádio ou jornal. A necessidade de transmitir conteúdo é a mesma. A única diferença é que agora a gente fala de blog, vlog e de podcast, né? Então eu vou mostrar aqui nesse nosso vídeo de hoje do canal do YouTube da Empreender Dinheiro, é um vídeo totalmente diferente, né? Mas eu vou compartilhar o que é que a gente faz, qual a estrutura. Às vezes parece que tem que ter estruturona para ter um podcast. Não tem, é super simples. E você pode pensar que não, mas dentro desse conceito de que né, e quem está falando não sou eu, né, tem muita pesquisa que mostra isso, começa a ter uma convergência por conta dessa disputa de tempo para consumir mais conteúdos via áudio. Então, se você está no jogo do digital, se você tem um negócio, começa a pensar em como você ter parte como é que você faz para ter presença
nos canais que tem áudio, tá? E uma forma super simples de fazer isso é ter um podcast. É muito simples ter um podcast. Então tem várias plataformas, você pode hospedar seus conteúdos através do Spotify, do Deezer, do SoundCloud, e através do SoundCloud, por exemplo, quem tem aplicativos de iPhone, iPad, etc., consegue, através do próprio aplicativo dessa pessoa, pesquisar lá, encontrar o teu nome. Então, se você, sei lá, se o teu negócio é de alimentação, né, você vende, sei lá, você vende qualquer tipo de comida, e você começa a fazer um podcast falando disso, falando como é que você compra, do mercado consumidor, do mercado fornecedor, dos produtos, de receitas, etc. Alguém que se interessa por esse assunto pode estar lá pesquisando um podcast, descobre o teu negócio, e aí descobre a sua empresa, e aí isso pode virar um cliente, né? Então quem compartilha conteúdo gera percepção de autoridade. Então tem uma série de benesses aqui. Às vezes não é para o teu negócio, às vezes você tem um negócio, mas você quer treinar a tua equipe. Então isso pode ser um canal interessante também, tá? Então, muitos estudos mostram, o Gary Vee, que eu falei dele no começo desse episódio, está dizendo, cara, é importante ficar antenado para a presença através de canais de áudio, né? O podcast é um deles, e é muito simples, né? Então, veja, eu agora estou gravando esse vídeo aqui com um microfone de clipe, né? Então é um microfone como esse aqui. Esse microfone da Sony, ele custa $29, tá? 29,9 $9 quando eu comprei. Não faz muito tempo que eu comprei esse cara aqui. E tem que ser ele? Não, tem vários outros muito mais simples que ele, né? O legal dele é que esses microfones de clipe, pelo menos para mim, me agrada porque eu não tenho que ficar segurando para gravar, né? E aqui vem o outro ponto que você precisa, toda a sua estrutura que você precisa para gravar um podcast. Então veja, para gravar vídeos para canal do YouTube, por exemplo, você tem que ter uma câmera ou um celular, que não deixa de ser uma câmera, né? Para o podcast você não precisa, afinal de contas é só áudio, né? Mas além de um microfone, você pode ter você precisa ter um gravador, né? Então um gravador como esse aqui, esse é um gravador de $99, tá? Um gravador da Zoom, que você coloca um cartãozinho de memória, e com isso você vai gravando. Então aperto aqui, vou falando, tal. Ele está gravando aqui, tá? A única diferença, ele tem o próprio receptor dele, mas é porque quando eu coloco um microfone aqui, a qualidade do sinal melhora muito, né? E aí depois eu parei de gravar aqui, ele já salvou o arquivo. E aí você hospeda isso através desses aplicativos que eu mencionei. Se você realmente está comprometido em fazer isso e tal, então você pesquisa ou então manda um e-mail para a gente, que a gente pode te ajudar em como fazer isso operacionalmente, a coisa, mas é muito simples, tá? Não é difícil, você não tem que pagar, então tem que ter um investimento inicial. Outra coisa, nosso podcast ele está crescendo. Outro dia desse tinha 10 mil reproduções e em um mês depois já tinha 20 mil reproduções. Isso é muito legal, né? Que é outra coisa que poucas pessoas percebem. Um ambiente de podcast, além dele ser promissor, ele tem menos concorrência hoje, porque nem todo mundo percebeu isso ainda. Então tem menos concorrência, por exemplo, do que no canal do YouTube, do que em outros mecanismos, né? Próprio Facebook, etc. E aí esse cara, eu não comecei assim, eu comecei no celular. Então eu pegava meu celular, tá? E tem vê se você consegue pegar isso aqui. Esse aplicativo aqui, ó, em inglês é Voice Memos, eu acho que é gravador de voz, alguma coisa. Então sempre que eu tenho uma sacada, alguma coisa, eu venho aqui e gravo. Então, ó quanta coisa que tem. Isso aqui eu uso o tempo todo. Eu tive uma ideia de alguma coisa para gravar um episódio de qualquer coisa e tal, eu venho aqui e registro. Mas, isso aqui eu uso tanto que ele fica aqui, ó, tá na minha tela principal, tá aqui. Né? Do lado do podcast. Interessante que o aplicativo do podcast que eu mencionei era esse. Então tem vários podcasts aqui, então tem o Cerbasi, o Érico Rocha, o Márcio Balas, que é um palhaço que eu sigo, o Murilo Gun, e aí você vai ajustando, e tá o nosso aqui, ó, Segredos Financeiros. Então, se eu clicar aqui, ó, esse é o nosso podcast, Segredos Financeiros, que aqui é o horário do Merchan. Eu super recomendo a você, se ainda não conhece, assinar o nosso podcast. Se você tem um iPhone, é só você vir nesse aplicativo aqui, ó, podcast, ele já vem, certamente no teu telefone tem isso. Se o seu celular é Android, coloca lá no Google, podcast Segredos Financeiros. E o nome não é à toa. A gente chama de Segredos Financeiros porque eu falo de investimentos, mas lá, diferente da maioria dos canais, eu não falo só de investimentos. Eu falo muito de negócios também, como a gente faz negócio,
como a gente estrutura os nossos treinamentos, falo de retaguarda, tem muitas coisas que eu falo no podcast Segredos Financeiros que eu não falo no Instagram, que eu não falo aqui pelo YouTube. Então é um canal que eu particularmente, inclusive, curto muito gravar. É talvez a plataforma que eu mais curto gravar, então fica a recomendação de assinar e conhecer o nosso podcast, e você vai ver que tem vários outros podcasts legais que vão combinar com as tuas áreas de interesse. Às vezes você gosta de aviação, tem um monte de gente fera lá falando de aviação, gosta de culinária, gosta de marketing, gosta de finanças, investimentos, enfim. Então, fica a recomendação e, sobretudo, aqui foi bastidor, né? Então super fácil, dá para começar amanhã se você quiser esse negócio. E se você é empreendedor, pretende ser, fica também um alerta, né? É importante ter um canal de áudio, porque não é Arthur que está falando, tem muita pesquisa que aponta isso, tem muita gente grande que aponta isso. Essa deve ser uma plataforma, as plataformas de áudio, em função da nossa dinâmica do dia a dia que a gente tem hoje, deve ser cada vez mais um mecanismo que as pessoas vão utilizar para consumir conteúdo. E quando você tem pessoas consumindo teu conteúdo, as pessoas ganham, você ganha, o seu negócio ganha. É um puta mecanismo de ganha-ganha e é isso que a gente busca na nova economia. Então, esse era o episódio de hoje. Espero que você tenha curtido. Deixa teu comentário. Afinal de contas, nós gravamos esses episódios, eu gravo esse episódio realmente para você, contribuir para você de alguma forma. Deixa teu comentário aqui. E eu espero, fico na torcida que você não tenha só apenas sucesso financeiro nas tuas empreitadas, como eu sempre desejo, mas que você também se inscreva aqui no canal, compartilhe se você achar que esse conteúdo é bacana e que, se for desejo seu, agora que você sabe que é mais simples do que muitas pessoas imaginam, você coloque o seu projeto de podcast para frente. Forte abraço!